Bom dia! No Momento Recivil do programa Segurança e Cidadania de hoje, vamos falar sobre uma relação que vem crescendo muito entre os casais, a união estável. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente hoje é a professora de Direito Civil da PUC, coordenadora da Escola Superior de Notários e Registradores e registradora civil do Distrito de Passagem de Mariana, Vânia Triginelli. Vânia, muito bom dia. Bom dia para você também. Existem algumas diferenças, entre o casamento e a união estável. E por que algumas pessoas elas preferem fazer um contrato de união estável ao invés de se casarem? Olha, Melina, não obstante serem dois institutos próximos, eles são muito diferentes. O casamento é um dos atos mais solenes, exige uma solenidade que tem que ser observada para a validade desse casamento. A união estável, ao contrário, é uma situação de fato. Ela não exige nenhuma formalidade. Inclusive, o nosso Código Civil permite até que duas pessoas separadas de fato, ou seja, que não concretizaram essa separação juridicamente, mantenham uma união estável. E quem quer fazer um contrato de união estável, o que ela deve procurar? Olha, esse contrato ou pacto de união estável, assim chamado, que é feito nos cartórios, ou seja, através de escritura pública, é um documento muito simples, onde as duas pessoas envolvidas declaram que vivem união estável e, para tanto, levam até esse tabelionato de notas seus documentos pessoais. E agora, por força de um provimento da corregedoria, eles têm que levar a certidão de casamento averbada da separação ou divórcio, a certidão de óbito de um cônjuge que levou ela ao estado de viúva, ou a certidão de nascimento de solteiro. E aí ficou ainda a esclarecer nesse provimento quando as pessoas são separadas de fato. Ou seja, juridicamente elas estão casadas, mas são separadas de fato, então não tem como comprovar. Então isso é feito somente através da declaração dos conviventes de que mantém uma união duradoura e efetiva com o intuito de formar uma família juntos. Ivânia, e assim como o casamento, na união estável também, o casal pode escolher o regime de bens? Olha, pode sim. A união estável, nessa escritura pública de união estável, pacto, ou a forma que você quiser dar o nome, ele pode escolher sim o regime de bens. Pode até, por exemplo, comungar alguns regimes, dizer que o regime da comunhão parcial, exceto quanto a algum bem, e no silêncio, nesse contrato, ele será regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Assim como o casamento. Assim, o casamento, o regime legal no Brasil é o da comunhão parcial de bens, ou seja, quando não há o pacto antenupcial, eles se casam pelo regime da comunhão parcial de bens. E quem vive, Vânia, há muito tempo junto, mas não tem esse contrato de união estável, eles podem considerar essa relação como sendo de união estável e requerer todos esses direitos? Olha, como eu já disse, a união estável é uma relação de fato, fática. Ela não precisa de nenhuma solenidade ou documentação para que ela seja respeitada. Mas a escritura de união estável, ela facilita algumas situações, como, por exemplo, situações previdenciárias, trabalhistas. É mais fácil a comprovação através de um documento público, mas nada impede que não seja feito nenhum documento comprobatório dessa união estável. Em casos de briga, separação, como desfazer uma união estável? A união estável é desfeita da mesma forma que um casamento, ou seja, os conviventes se separam e, quanto à esfera patrimonial ou em relação aos filhos, é feita exatamente como num casamento. Só que, dessa forma, quando da união estável, deve ser feita em juízo, a separação dos bens conforme dita o Código Civil, a guarda de filhos, pensão, da mesma forma que se faz no casamento. E nos casos, Vânia, de uma mulher que mantém uma relação com um homem casado, e se esse homem falece, essa mulher ela tem direito a alguma coisa? Olha, Melina, essa relação que você me diz, de uma mulher que mantém uma relação com um homem casado, não separado de fato, não é realmente uma relação de união estável, por força da nossa legislação civil. É uma relação de concubinato.
Então, via de regra, essa concubina, ela não tem direitos sobre pensões ou direitos sucessórios deste concubino. Mas a lei tem verificado em algumas esparsas situações, decisões minoritárias no Brasil, que às vezes, quando essa concubina depende economicamente do seu concubino falecido ou tem filhos, até me parece que no Rio Grande do Sul tem uma decisão de que ela deve ficar com parte da pensão. Mas isso é uma situação minoritária que deve ser revista caso a caso. E os casais homoafetivos, Vânia, eles também já podem fazer esses contratos, né, de união estável? Olha, eles podem sim. A união estável entre homoafetivos, ela já é uma realidade no Brasil, desde que o Supremo Tribunal Federal assim o decidiu. O problema que ainda a gente verifica é em relação ao casamento, que ainda existem divergências, ainda não existe uma unanimidade de interpretação. Mas em relação à união estável, ela já é uma realidade em relação a esse tipo de casais. Então tá bom, Vânia, muito obrigada. A gente agradece aqui a sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço a vocês. Um bom dia a todos. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou se você quer saber um pouco mais do trabalho do Recivil, entre em nosso site, é o www.recivil.com.br. Você também pode mandar um e-mail para a gente, para sindicato@recivil.com.br. Na semana que vem, a gente volta com mais um programa. Um bom dia para você e até lá!